Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Will Landers, eu sou o presidente e chair aqui do Brazilian American Chamber of Commerce. Um grande prazer ter todos vocês aqui, um grande prazer ter a Simone Morato aqui, a presidente que depois me passou o batom, eu estou tentando aqui, batom? Não é batom, não é batom comprido, bastão. Batom ela passou para depois, é mais tarde, mas isso daí a gente deixa para depois. Estamos aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema super importante, que é a fome, basicamente. A gente olha, para nós que somos brasileiros, sabemos o que o Brasil está passando, o que passa, o que continua a passar, não só o Brasil, mas o mundo todo. Então, a discussão sobre a sustentabilidade, como a gente passa para o próximo passo, é super importante. Então... Boa tarde a todos e todas. Que alegria estar aqui. Primeiro agradecer Will, toda a equipe da Câmara, Silvia, Simone, Tati, Fernanda, Maurício, todos que nos receberam tão bem e nos ajudaram a organizar esse encontro tão potente. A gente tem muita confiança que desse espaço aqui de troca podem sair ideias, parcerias e colaborações para a gente caminhar para um Brasil sem fome. A gente acredita que o Brasil e os Estados Unidos reúnem aí potências e desafios semelhantes nesse caminho da promoção da segurança alimentar e da alimentação saudável, e temos muito aí a trocar juntos. Para começar essa conversa, acho que a gente, no Pacto contra a Fome, tem uma premissa e um valor muito forte de trabalhar baseado em evidências, olhando para o problema que a gente está vivenciando antes de propor soluções. Então, eu queria primeiro trazer um pouco do contexto que vivemos. De acordo com a FAO, os custos ocultos dos sistemas alimentares, que tocam desde questões de saúde, meio ambiente, impactos sociais, atingiu aí um número surpreendente de 12,7 trilhões de dólares em 2022. Isso significa quase 10% do PIB mundial. E o Brasil é um dos 6 países que tem os maiores custos, que atingiu no ano passado 544 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo que a gente tem um problema que está gerando custos, a gente também tem uma sindemia global acontecendo. A gente tem a coexistência entre 3 coisas. A obesidade, que tem a ver com uma mudança nos hábitos alimentares derivada de todo o nosso contexto social, econômico e político. A gente tem as mudanças climáticas, que não dá para não falar sobre o Brasil pegando fogo nessas 2 últimas semanas, que apesar de a gente ter aí vários fatores do modelo de produção, a gente tem especialmente um agravamento da crise climática que tem se manifestou no Rio Grande do Sul, que a Brazil Foundation foi tão importante na atuação, e isso mostra pra gente como não dá para não olhar para as questões climáticas quando falamos de sistemas alimentares e segurança alimentar. E por fim, a gente tem um cenário de insegurança alimentar gravíssimo. A fome hoje ela afeta 1 em cada 10 pessoas no mundo. No Brasil, somos 8,4 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, que é o número, que é o indicador mais grave que a gente tem desse fenômeno. E ao mesmo tempo a gente tem só 25% da população conseguindo acessar uma alimentação saudável. Isso significa que tem muito pouca gente comendo bem no Brasil. 1/4 da população come adequadamente segundo os parâmetros da FAO. E isso é uma história não recente do Brasil. A gente convive com a fome há muitos anos. A gente às vezes distorce o que é a fome no Brasil. A fome às vezes tem cara do sertão, mas na verdade a fome no Brasil ela mudou muito a sua característica nos últimos anos. Ela é uma fome urbana majoritariamente, apesar de ter uma concentração muito maior em estados, por exemplo, do Nordeste. Ela também é uma fome que afeta a população que produz comida. Então, no espaço rural, a fome proporcionalmente é maior até do que o espaço urbano. E ela afeta majoritariamente os recortes e as populações mais minorizadas no país, o que traz pra gente o desafio de também falar de desigualdade quando a gente fala de fome. Afeta majoritariamente famílias chefiadas por mulheres e por pessoas pretas, então não dá pra gente não olhar também para essa intersecção com as questões de desigualdade. Ao mesmo tempo, no Brasil a gente vive uma contradição enorme. Todos aqui sabem a pungência do agronegócio no Brasil. Então, o Brasil é um país produtor e exportador de commodities. E a gente tem uma perda que, segundo um estudo do Pacto contra a Fome de 2022,
A gente joga fora, ao longo de toda a cadeia de alimentos, 55 milhões de toneladas de alimentos por ano. Isso significa 1/3 da nossa produção indo para o lixo, ao longo de toda a cadeia. Comida que poderia ser comida na mesa das pessoas. E só para dar uma perspectiva aqui também, quando a gente fala de desperdício de alimentos, a gente volta no ponto das mudanças climáticas e do impacto negativo que isso tem. Então, a FAO também fez uma estimativa que se reduzíssemos o desperdício de alimentos pela metade no mundo, a gente teria aí um potencial de reduzir 5% das emissões de gases de efeito estufa. Então, estamos falando de algo que poderia estar sendo usado socialmente e que está gerando um impacto ambiental negativo também. Davi, você tem uma experiência vasta, não só com projetos sociais, mas com comida. Queria que você trouxesse, na sua visão, qual que é a importância da redistribuição de alimentos na luta contra a fome, da gastronomia social também, que é um tema que você e Mari compartilham, e qual que é a importância da gente engajar e conectar com comunidades locais nesse esforço. Bom, boa tarde de novo. Obrigado, Maria. Obrigado, Geis e todo mundo do Pacto que está aqui. Há 20 anos eu subi a favela de Jaguaré pela primeira vez, ainda como chefe instrutor de universidade da Embi Morumbi, e aquilo mudou minha vida para sempre, porque era um lugar que eu fui com o meu estigma, com meus preconceitos, e eu passei 2 anos vivendo aquele relacionamento, trazendo capacitação profissional. Porque o mercado fora do lar é o que mais cresce, a gente sabe que tem emprego, mas não tem uma capacitação para o primeiro emprego, que seria para auxiliar de cozinha. Mas para você ser auxiliar de cozinha, você tem que valorizar, porque quem que vai começar trabalhando naquela época por R$600? Então você tem que preparar muito um indivíduo no seu desenvolvimento humano. Para eu me tornar empreendedor social, a Artemisia, que hoje é a maior aceleradora no Brasil de negócios sociais, ela falou, então para mudar, você quer mudar o mundo, então vamos primeiro mudar você. Então eu acredito muito nesse desenvolvimento humano, acho que eu estou aqui para aprender. A Gastromotiva nasceu em Nova York, num encontro em 2005 meu com essa menina que eu conheci na favela de Jaguaré, a Eurideia, hoje uma empresária, ela tem um buffet em São Paulo. E eu falei, Eurideia, acho que tem algo para nós, porque eu sei estar nesse lugar, trazer essa discussão. E você sabe o que é passar fome e morar numa favela. Vamos fazer algo junto? Eu sou fascinado pelos negócios sociais, eu acredito que a gente está para um caminho, se não seja agora, em 2050 ou 2100, para que todos os negócios sejam sociais e socioambientais. Eu não tenho dúvida, e eu já vejo essa mudança. Mas hoje eu passo por um lugar que eu já trabalhei com marketing, com responsabilidade social corporativa, com empresas de propósito e agora ESG. E o que eu vi mudar nas empresas, no diálogo e no comportamento, foi muito pouco. A gente ainda tem um investimento anual, ainda as métricas são quantas pessoas ou quantas quentinhas você vai dar, e eu queria trazer essa discussão para cá, porque se a gente quer fazer redistribuição de alimento, a gente tem que trabalhar com projetos de longo prazo e estruturantes. Então o que me levou ao Pacto a cofundar foi que ali eu poderia ter um aprendizado, uma conversa com o empresariado, mas também com a parte política, com o poder público, que a Geise puxa muito. Então a Gastromotiva ela começa fazendo capacitação profissional, hoje ela já formou mais de 8 mil alunos, já tem escola no México, escola no Rio, estamos pelo Brasil, por El Salvador, já fizemos projeto na África, mas eu queria deixar um legado olímpico. A Gastromotiva já estava no Rio com esses cursos de capacitação, e eu encontrei no chefe Máximo Bottura, numa iniciativa que ele teve na Itália, para virar um legado da Expo Milano, o refeitório Gastromotiva. Não sei se vocês já ouviram falar, mas lá a gente só cozinha com doação de alimentos. Muitos vinhos do Ceasa, recebi agora uma ligação da Cachaça Pindorama, é muito doido, porque eles vão criar uma área ali que está sobrando e vão doar alimentos para a Gastromotiva. Então, Davi, hoje eu tenho alface, ora pronobis, eu posso entregar a quarta no refeitório? Então o que eu estou falando? Você começa a criar essa comunidade de combate ao desperdício do alimento.
E lá a gente atende a população de rua, são 72 pessoas que vêm, Morena já cozinhou, 7 dos maiores chefes do mundo cozinharam, são mais de 500 chefes que já cozinharam lá, e eles têm que criar um menu de uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, e a gente tem 15 voluntariados servindo isso. Isso muda para sempre. Eu digo que eu nunca estou preparado para fazer esse serviço, porque se olhar a fome, né? A Aline Midled, a gente fez um evento, ela falou assim, quando a gente perdeu a capacidade de se colocar no lugar, no outro lugar do ser humano, esse senso de se pôr no lugar do outro. E ali a gente tem uma escola de cozinheiros, cozinheiros com foco no combate ao desperdício do alimento. Então, por 4 anos até a pandemia, a gente teve que estudar muito a fome e o combate ao desperdício. E a gente descobriu esses números, mas descobriu soluções. Então, para nós, essa solução da gastronomia social que permeia a inclusão social, a injustiça climática, a equidade que a gente quer trazer nessa igualdade de oportunidades, ela permeia essa comunidade. É a indústria de alimentos na doação, são os chefs criando soluções para mitigar ali o seu entorno, tanto o desperdício, que é dinheiro no restaurante, mas se comunicando com o entorno, o chefe Rodrigo do Mocotó, ele criou a Quebrada Alimentada com a Adriana Salles, que é uma das sumidades de saber o contexto da fome no Brasil, uma mestranda, doutorada. Então eu acredito muito nesse ecossistema, Maria, que a redistribuição vai ser quando todo mundo que está aqui nessa mesa, com a sua responsabilidade de ser brasileiro, vai assumir esse papel, que a fome é um papel nosso, o combate ao desperdício é nosso. E a resposta está na educação. Eu acho que eu posso falar depois o que a gente está pensando sobre desenvolvimento territorial com a lente da alimentação, mas só para terminar, durante o Covid, acho que ficou claro o tamanho da fome. O governo embarcou nisso agora, criou uma política de cozinhas solidárias, a gente contribuiu para a produção dessa política pública, a dificuldade de implementação, que é territorial, a gente trabalha com isso, acho que a Mariana vai poder trazer mais o contexto público, onde a gente não trabalha muito, né, as relações ali dentro da favela, mas com as escolas. Mas a gente abriu 155 cozinhas solidárias em 10 estados. Will, um apoiador ali na gente na hora da gestão, sempre me lembro daquele call. Só que a gente fechou 140, gente. Porque a fome saiu do contexto. A Aline Miled também falou, nesse evento que a gente estava, que não é pauta da imprensa. Ela deixou claro, é pauta da imprensa quando saem os números do censo. Então, como que a gente transforma tudo isso, né? Então, depende de nós. Quando a gente estava montando o Pacto contra a Fome, e a gente ia fazer o grande evento de lançamento com 12 pessoas falando, Maria, eu cheguei, Geise, quem que é o empresário no Brasil da indústria de alimento que a gente vai falar que tem um compromisso? Quem é o Paul Pullman, né, da Unilever da fome? Ou quem é o Fábio Barbosa, que naquela época trouxe o Banco Real com a sustentabilidade? Daí a gente foi, não tem. E eu ainda quero encontrar esse lugar no Brasil. Acho que a gente pode contribuir para a construção desses conselhos, mas precisamos fazer uma coalizão de pelo menos 5 CEOs que se importam com isso. Eu acho que todos aqui podem ajudar a trazer essa consciência e buscar essas pessoas, porque poderíamos ter alguém sentado aqui que não é só do setor social, né, Mari? Acho que a gente estaria muito feliz ali que um de nós dois pudesse representar esse setor, que a gente trabalha junto, mas quem é o cara que vai sentar nessa mesa no que vem e assumir isso da fome? Essa é a minha pergunta aqui em Nova York. Queria que você contasse um pouquinho pra gente desse papel que a Folo tem tido como coalizão. Quais são os grandes desafios da gente endereçar mudanças profundas nos sistemas alimentares? O que vocês têm considerado aí que são agendas programáticas prioritárias e como que elas interagem com outros setores para fora também da cadeia de alimentação? Perfeito, obrigada. De novo, obrigada pela oportunidade. Primeiro que inspirador escutar a primeira fala, né? A gente tem realmente muita conexão. Eu vou só falar acho que um pouco mais rápido, que a minha internet está com um pouquinho de ruim.
mas a gente tem um desafio aqui que são alimentar o mundo, né? A gente fala desses 8 bilhões no mundo para alimentação, mas a gente tem que falar que esses 8 bilhões estão cada vez mais urbanos. Isso traz uma perspectiva cada vez mais de segurança alimentar e nutricional. A gente tem realmente demandas muito fortes agora por alimentos que com uma base nutricional forte e que a gente tem que realmente buscar via agricultura sustentável. Mas a plataforma FOLO é uma coalizão que reúne diversos atores globais e locais para discutir estratégias de sistemas alimentares cada vez mais resilientes, sustentáveis e justos. A gente entende realmente que a gente tem que trabalhar em loco, da fazenda from farm to fork, porque realmente a gente tem que mudar a situação e apoiar aquele que está produzindo. A plataforma, a FOLO hoje, ela trabalha com uma série de parceiros, a gente tem um grande prazer agora de ter como parceiro estratégico também o Pacto contra a Fome. Então, a gente tem essa entrada agora do Pacto contra a Fome com a gente, e a gente tem outros parceiros também, o Instituto AIA, o CEBEDES, Coalizão Brasil Clima Floresta, a Unicafes também está com a gente, e a gente só acredita que a gente só pode mudar com esse círculo virtuoso. Então, a gente realmente tem que trabalhar em vários pilares para que a gente consiga, de fato, uma transformação. A FOLO trabalha em alguns pilares, o primeiro deles é a política pública. A gente realmente não só ajuda a levantar um panorama da política pública brasileira, mas tenta influenciar também com que essas políticas públicas elas tenham a salvaguarda dos sistemas agroalimentares mais sustentáveis e inclusivos. Então, a gente trabalha bastante com advocacy, política pública. A gente trabalha com a diversificação alimentar, trabalhar com sazonalidade, com produtos da sua região, com toda essa construção, essa base de toda a cadeia produtiva local. A gente tem uma promoção de práticas sustentáveis das cadeias alimentares. Eu trabalhei algum tempo com o plano ABC+, é importante a gente também ressaltar que existem planos no Brasil que são sustentáveis, que tentam trazer mecanismos para que a gente tenha produções sustentáveis. Então, a gente desenvolve produtos e processos para a promoção de práticas sustentáveis. A gente também trabalha com governança, então a gente tenta fortalecer cada vez mais essa circulação de informação entre o Conselho de Governança da FOLO no Brasil, mas também Sul-Sul. A gente tenta fazer uma cooperação Sul-Sul, principalmente com produções tropicais, para que a gente possa trazer uma troca, uma transferência de boas práticas de produção em ambientes tropicais também parecidos. A gente trabalha bastante com o produtor, como eu disse. A gente tem um projeto hoje com o MDA, então a gente tenta trabalhar com agricultura de base, agricultura familiar, produção perto dos centros urbanos, sazonalidade, tudo aquilo que a gente possa trazer esse ambiente orgânico e natural também para as produções e para as cadeias produtivas. A parte da produção até o consumo, a gente entende que tem uma grande cadeia envolvida, e sem financiamento e sem uma construção desses atores, a gente não consegue realmente produzir além daquele produto que a gente vê que não é o produto que deveria ser consumido. Então, a gente tem que ter investimentos, principalmente quando se fala em agricultura familiar. Mari, queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente a jornada do Instituto Capim Santo, a sua jornada, em especial esse papel da gastronomia social no Brasil, desses equipamentos conectados às comunidades e também esse trabalho todo de formação que vocês têm feito. Obrigada. Bom, acho que é importante contar um pouco a história do Instituto Capim Santo. Ele nasceu há 15 anos da vontade da Morena de transformar a vida das pessoas através da educação. Durante a pandemia, a gente sentiu um grande chamado do combate à fome, e ali nasceu um novo projeto, que era combater a fome de forma estruturada. A gente não é uma organização de ponta, mas a gente faz com que a ponta seja estruturada. Então, ao longo, desde 2020, a gente já entregou mais de 1 milhão de refeições, com a ajuda de vários parceiros, e hoje a gente tem um projeto que entrega 4.000 refeições por dia, que é o Bom Prato, e a gente atua com outras 2 organizações. O que eu acho que é importante a gente colocar aqui, Quando a gente fala do Instituto, a gente fala muito sobre educação, que é o nosso DNA.
E o combate à fome está ligado à educação de que forma, né? Sem educação, sem acesso à renda, a gente não consegue combater a fome. Então a gente precisa combater a fome dando marmita, que é a forma que a gente tem de enxugar o gelo ali naquele momento, mas a gente tem que trabalhar para estruturar essa pessoa. Então é isso que a gente vem fazendo. Através do nosso curso de formação, em 4 meses essas pessoas elas são colocadas no mercado e, como o Davi falou, eles podem virar cozinheiros, né? E com isso ser donos das suas próprias vidas e com isso fazer a transformação que eles precisam. E aí sim eles podem sair do ciclo de pobreza e do ciclo de fome, porque a gente está falando de um ciclo que vem de famílias e como que eles quebram esse ciclo. Então a gente acredita que uma coisa está muito ligada à outra, né? Tem um outro fator que eu acho que é bem importante a gente colocar aqui, que a gente pratica uma gastronomia social e sustentável. Então todos os nossos cursos e todos os nossos nossa cozinha, a nossa marmita, ela é sustentável. Sustentável de que jeito, né? A gente faz o ensino do uso integral do alimento, a gente traz a consciência, porque no fim do dia a gente está falando assim, pode ir passando, desculpa, querido. A gente vai... a gente tem que ensinar essa consciência, né? A consciência não nasce com os nossos filhos, é o dia a dia que a gente traz a consciência de que o nosso ato sim faz a diferença. Então, a gente trabalha com essa consciência dentro dos cursos, e um dado super importante que a gente tem aqui do Embrapa é que, em média, uma família de 3 pessoas, ao longo de um ano, ela desperdiça quase R$ 1.600 em alimento. Isso quer dizer o quê? Se essas pessoas tivessem condição e tivessem um conhecimento, elas poderiam estar comendo melhor, né? Fora, né, eu acho que é muito importante quando a Maria coloca aqui a questão da desigualdade, a gente fala de muitas mulheres que trabalham o dia inteiro e que chegam no final do dia em casa e tem que alimentar uma família. É mais fácil abrir um saco de salgadinho ou é mais fácil a gente cozinhar? Então tem algumas questões estruturantes aqui que precisam ser abordadas. Telo, bom, acho que você aí tem uma vasta experiência no Grupo Ambipar e esse trabalho importante que vocês lideram no Brasil, tanto na sustentabilidade, na questão da gestão de resíduos. Eu queria escutar mais, na sua perspectiva, qual que é a importância da atuação do setor privado na agenda de sistemas alimentares e na agenda também aqui da redução do desperdício, pensando na perspectiva de economia circular, gestão de resíduos. Como é que você está enxergando isso hoje? Bom, Maria, boa tarde, obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade de a gente poder falar aqui nesse evento. Bom, a gente aqui na Ambipar, né, nós temos uma visão muito clara de que a gente quer contribuir com a sustentabilidade, endereçando 2 grandes objetivos que têm impacto global: a promoção da economia circular e, por meio dela, o combate às mudanças climáticas. Então, essa é uma visão que ela é simples, conceitualmente, né, e ela acaba que abre para a gente uma oportunidade de desenvolver estratégias em cada um dos setores que a gente atua. Quando a gente fala de alimentos, a gente está falando de uma cadeia de resíduos orgânicos que talvez seja a que menos tem atenção, né, da sociedade. Então, a gente olha o resíduo orgânico aqui nas nossas casas, ele vai para a coleta urbana, para o aterro, e a gente não se preocupa com isso. E acaba que existe um risco dessa visão disseminada socialmente, porque se imagina que o resíduo orgânico dentro de um aterro ele não seja problemático, porque o material ele vai ser decomposto, é resíduo orgânico, então ele volta para a natureza, e se você ainda coloca alguma estrutura para aproveitar o gás que é gerado pela decomposição desse material no aterro, ele ainda vai ter um impacto ambiental positivo,
né? Mas essa é uma visão equivocada e que a gente vem tentando combater, né? Por quê? Porque dentro do princípio da economia circular e de uma economia circular que leve também ao combate às mudanças climáticas, a gente fala sempre, né, do melhor uso do resíduo gerado. Então, primeiro ponto é a gente evitar que esse resíduo ele aconteça num primeiro momento. O trabalho que o Pacto faz mapeando essa cadeia de produção e distribuição, né, até e consumo dos alimentos, ele é muito importante porque ele mostra para a gente onde que a gente precisa atacar. O primeiro ponto é atacar o desperdício. O desperdício ele acontece muito na produção e na distribuição, pouco nas nossas casas, mas a gente precisa combatê-lo em todos esses elos dessa cadeia. Então, com relação às empresas, quando a gente fala então de produção e distribuição, é fundamental a gente ter um entendimento das razões por que esse resíduo é gerado. Muito importante também, uma escuta ativa e profunda, né, um diálogo bem estabelecido com quem faz a coleta desse material, com quem trabalha com a gestão desse material, né, seja para reuso, para reaproveitamento ou mesmo para destinação. Por que que isso é importante? Porque são essas pessoas que estão ali na ponta, né, da cadeia enfim, da gestão do resíduo, que vão poder trazer insumos, elementos para poder ajudar a gente a combater esse desperdício. É chocante a gente ver, né, se a gente conseguir diminuir o desperdício nessa cadeia, a gente vai conseguir resolver o problema em grande medida da fome. E a gente tem que entender, né, todos os pequenos aspectos que levam esse alimento a ser descartado, muitas vezes em condição dele ser reaproveitado, né? Então esse é um primeiro ponto que eu acho importante. O segundo ponto, e eu acho que aí tive hoje de manhã no AIA, né, que teve nossa colega aí comentando, e a gente estava discutindo lá esse plano de transição ecológica no Brasil. Um dos caminhos para a gente poder reduzir esse desperdício, além desse trabalho que é feito aí da Gastromotiva e outras organizações super relevantes, mas é um desenvolvimento de uma agroindústria no Brasil com mais força. Porque uma vez que você pega, às vezes, o produto que in natura ele apresenta como, enfim, não atrativo para o consumo, ele processado, transformado, beneficiado, ele pode gerar valor e também contribuir com a redução desse desperdício e ser levado para as pessoas para consumo. Então, essa também é uma segunda ação que a gente vê que está muito em linha com uma visão do Brasil como um protagonista na economia verde global. Então, acho que muito importante aí o Pacto também fazendo essa orquestração para a gente poder discutir essa possibilidade no país. E, por último, quando a gente fala do resíduo orgânico mesmo, ok, não tem como, esse alimento ele vai ser descartado, a gente pode aproveitá-lo, né, muito bem, e aí seguindo até o modelo de referência da Fundação Ellen MacArthur, transformando esse material em insumo, que ele pode ser utilizado para a agricultura, e se ele está próximo da cidade, ele pode ser usado na agricultura urbana, enfim, produção de alimentos, fazendas verticais, hortas comunitárias e outros tipos de aproveitamento desse material, como condicionador de solo, como, né, utilizado com outros produtos para formar, enfim, fertilizantes organominerais, né? A gente acredita muito também nessa possibilidade de uso disso e, combinado ainda com estruturas de biodigestor, isso ainda pode gerar energia limpa, né? E promover um aproveitamento completo desse resíduo com todo o aproveitamento dele. Então, explicando aí, né,
até o que eu falei no início da minha fala, se a gente está com o resíduo orgânico dentro de um aterro, é um ambiente com baixo oxigênio, gera metano, tem um impacto grande para a atmosfera, né, enfim, para as mudanças climáticas, e a gente só consegue aproveitar parte desse metano que é produzido. Se você coloca isso em estruturas feitas para a queima apropriada desse material, você gera energia e ainda tem capacidade de usar o material restante ali para levar para o agronegócio. Então, esse é o tipo de linha de pesquisa e desenvolvimento que a gente trabalha aqui na Ambipar, que a gente busca esses espaços de diálogo junto ao Pacto, né, e outras organizações para poder converter essa nossa visão em realidade. E o que a gente acredita é que há muito espaço para geração de riqueza, para combate à desigualdade, né, e combate à fome, se a gente tiver realmente uma visão muito clara do que a gente consegue alcançar, se a gente conseguir organizar esses atores, tanto os que estão envolvidos com a cadeia de alimentos, mas também com o setor, né, financeiro, com o setor de maquinário, né, com a indústria, para que a gente possa realmente criar essa enfim, cadeia de economia circular de resíduos orgânicos no Brasil. Obrigada a todos. De novo, obrigada pela Câmara de Comércio ter aberto esse espaço para nós. Obrigada, Will, que não está mais aqui. Agradeço em nome da Simone. Obrigada demais e espero que estejamos conectados daqui em diante nessa luta comum. Obrigada.